A medula espinhal ocupa o canal medular, que é formado pela sobreposição das vértebras desde a base do crânio até o osso sacro, na extremidade mais distal da coluna vertebral. A lesão da medula espinhal, ou simplesmente lesão medular, é um transtorno com elevada morbidade e mortalidade e que decorre, de modo geral, da fratura ou deslocamento de vértebra decorrente de traumatismo. Afeta com maior frequência a faixa etária entre 14 e 67 anos, é 4 vezes mais comum em homens do que em mulheres, e a prevalência de lesão medular tem aumentado progressivamente ao longo das últimas décadas em função de aumento de acidentes automobilísticos e também da prática de esportes radicais. A parte anterior da medula espinhal é formada por prolongamentos, que são chamados de axônios, dos neurônios do córtex cerebral, da parte mais superficial do cérebro, mais especificamente do córtex motor, que é uma área do cérebro responsável pela contração da musculatura esquelética. Esses neurônios que emitem esses prolongamentos, os axônios, até a medula espinhal, fazem conexão com outros neurônios que têm o seu corpo localizado na região anterior da medula espinhal. Esses neurônios, então, fazem conexão com diversos outros neurônios da mesma região anterior da coluna vertebral, da medula espinhal, e a partir dessas conexões existe uma modulação da atividade dos neurônios que percorrem então os nervos que vão chegar até os músculos esqueléticos através de prolongamentos também dos neurônios que têm o seu corpo localizado na região anterior da medula espinhal. Esses neurônios então emitem prolongamentos que vão pelos nervos alcançar os músculos e vão então comandar a contração muscular e permitem também a manutenção da massa muscular. O estímulo dos nervos sobre os músculos é muito importante para a manutenção da massa muscular, não apenas para a função da contração dos músculos. Então, existe uma necessidade de uma coordenação de todo esse circuito que envolve a parte do córtex cerebral, que é a parte motora do cérebro, os neurônios motores localizados na medula espinhal e o trajeto dos prolongamentos desses neurônios da medula espinhal até os músculos. Então, tudo isso precisa estar funcionando de uma maneira integrada, sem interrupção, para que haja, a partir do comando cerebral da contração muscular, seja possível a realização desta. A parte posterior da medula espinhal é formada por prolongamentos também, axônios, de neurônios que trazem a informação e a sensibilidade de todos os tecidos periféricos para a medula, para o sistema nervoso central. Esses neurônios também fazem conexão na medula, na parte posterior da medula espinhal, e a partir daí emitem prolongamentos que sobem até o cérebro e vão para a região do córtex cerebral, que está relacionada com a percepção de todas as sensações do corpo. Então, a atividade elétrica coordenada desse circuito posterior, né, onde prolongamentos de nervos trazem informação dos tecidos para a medula, daí existe uma conexão com neurônios sensitivos da medula espinhal que emitem prolongamentos até o cérebro. Tudo isso precisa também funcionar de uma maneira integrada para que seja possível a interpretação e a sensação proveniente de todo o nosso corpo. As lesões que ocorrem na medula, elas podem afetar a parte anterior da medula, seriam lesões incompletas na parte anterior,
mas também é possível ter lesões incompletas que afetam apenas a parte posterior da medula espinhal, e existem as lesões completas, que abrangem tanto a parte anterior quanto a parte posterior da medula. As lesões que afetam apenas a parte anterior vão afetar a parte motora do indivíduo. As lesões incompletas que afetam a parte posterior da medula vão afetar as funções sensitivas do organismo no nível abaixo da lesão. E as lesões completas vão afetar tanto a motricidade quanto a sensibilidade abaixo do nível da lesão. E a gravidade da lesão medular, ela é proporcional à extensão da lesão, tanto no sentido antero-posterior, mas também à quantidade de níveis da medula espinhal, níveis esses que são formados pela saída dos nervos, né, do sistema nervoso central, da medula espinhal. Então, quanto maior a extensão vertical da lesão, maior é a gravidade desse transtorno da compressão medular e das sequelas que o indivíduo vai apresentar. Essa compressão, o tempo da compressão, ele é muito importante para definir a capacidade de recuperação do tecido nervoso da medula espinhal. E é por isso que é muito importante fazer uma correção cirúrgica da lesão ortopédica, de modo geral uma lesão óssea, né, uma fratura de uma vértebra que está comprimindo a medula espinhal, e é necessário então fazer a descompressão cirúrgica da medula espinhal para tentar evitar uma lesão ainda maior. Então, muitas das vezes o paciente precisa passar por uma estabilização para garantir a sobrevivência do indivíduo, dependendo do tipo de traumatismo, mas assim que possível é necessário fazer uma cirurgia de descompressão da medula espinhal quando ocorre lesão medular. O tratamento da lesão medular, de modo geral, na fase aguda, ele é constituído pelo uso de medicamentos que têm como finalidade diminuir o edema do tecido. O edema que se forma em função do traumatismo, ele acaba contribuindo também para aumentar os danos nas células do sistema nervoso. E então, além da descompressão cirúrgica, se costuma fazer o uso de alguns medicamentos para diminuir o edema nesse tecido. Isso na fase aguda. Na fase crônica da doença, existe então a possibilidade de se fazer o tratamento de reabilitação física ou motora. A lesão medular, de modo geral, ela acaba provocando danos neurológicos graves, com perda de função motora, seja a paralisia ou a diminuição de força, alteração de sensibilidade, seja a perda total da sensibilidade abaixo do nível da lesão ou uma perda parcial da sensibilidade. Fora isso, também é possível haver uma perturbação da sensibilidade e a pessoa pode sentir dores, choques, queimação em diversas partes do corpo que são no nível inferior ao da lesão. E também existe a possibilidade de comprometimento do sistema nervoso autônomo, que é a parte do sistema nervoso que controla o funcionamento de vísceras, como o coração, o próprio intestino, o esvaziamento da bexiga, e isso então pode trazer uma série de outros problemas também. Os tratamentos, seja feitos os tratamentos que são indicados na fase aguda, quanto na fase crônica da doença, a fisioterapia, eles têm um resultado muito aquém daquilo que é o desejado. E não existe um tratamento eficaz para promover a regressão da lesão medular e restaurar a função da medula. A partir dos estudos que vêm mostrando ao longo de décadas os mecanismos celulares e bioquímicos que estão envolvidos
no processo da lesão medular, é possível elaborar novas estratégias de tratamento que tenham como finalidade aumentar a capacidade de regeneração do tecido nervoso da medula espinhal, e muitos desses estudos são feitos comparando a lesão medular provocada em diversos tipos de animais com diferentes capacidades de regeneração e que se compara então com aquilo que acontece na lesão medular do ser humano. A partir daí foi possível identificar uma série de mecanismos. Inicialmente, existe a lesão mecânica pela contusão, o trauma momentâneo e a compressão do tecido medular, a ruptura do tecido da medula e a ruptura dos axônios, e os axônios são prolongamentos dos neurônios que têm uma capa, assim como os fios elétricos têm uma capa. Os axônios, que são esses prolongamentos dos neurônios que percorrem grandes distâncias no corpo, têm prolongamentos que têm até ou mais de 1 metro de comprimento. Então, o tamanho da célula, que é microscópico, pode emitir, a célula pode emitir prolongamentos que têm até 1 metro de comprimento. Então, esses prolongamentos são muito finos e eles têm uma capa protetora que melhora a velocidade da transmissão do impulso elétrico para a formação desses circuitos, especialmente os circuitos de longa distância. Então, a ruptura dos axônios acaba interrompendo esses circuitos, causando então os déficits neurológicos, sejam motores, sensitivos ou do sistema nervoso autônomo. Além da ruptura do tecido que leva à ruptura dos axônios e à interrupção dos circuitos, existe também a ruptura de vasos sanguíneos que acabam provocando uma hemorragia local e formação de um hematoma. Então, o tecido da medula se rompe e ali no meio se forma um coágulo, uma espécie de uma bolsa de sangue que está então separando a parte superior da medula da parte inferior. Então, no centro fica a área de lesão com uma bolsa de sangue no hematoma. Além disso, existe um processo inflamatório nesse local e a inflamação gera edema, inchaço do tecido. O inchaço do tecido contribui para a compressão dos vasos sanguíneos que ainda não se romperam e que estão levando fluxo de sangue para toda aquela região em volta da lesão. Então existe a compressão mecânica pela fratura, muitas vezes, do osso da vértebra, existe a compressão formada pelo hematoma, que comprime também de dentro para fora o tecido lesionado, e a formação de um edema, de um inchaço no tecido, decorrente de uma reação inflamatória. A isquemia, que é então a diminuição do fluxo de sangue nessa área da lesão, leva à falência da produção de energia nas células, nas estruturas que são chamadas de mitocôndrias, que produzem então toda a energia necessária para o funcionamento dos neurônios, e os neurônios são as células que têm o consumo mais elevado de energia no nosso corpo. Então, com a falência da produção energética nas células, existe uma tendência de morte por necrose, tanto dos neurônios que emitem esses prolongamentos, mas também as células que formam essa capa do axônio, que é chamada de bainha de mielina, e essas células que formam a bainha de mielina são chamadas de oligodendrócitos. Então, a perda da capacidade de produzir energia nas células acaba então levando à degeneração desses prolongamentos. A parte inferior do axônio, abaixo da lesão, ela simplesmente vai desaparecendo, ela se degenera. A parte superior do axônio, que tem o contato com o corpo da célula do neurônio, ele vai regredindo lentamente. Então, esse prolongamento ele vai encolhendo ao longo do tempo. Existe uma outra alteração decorrente dessa lesão tecidual, que é decorrente da falência da produção de energia nas células, que é uma perturbação dos canais iônicos. A atividade elétrica e muitas outras atividades dentro das células decorre da abertura e fechamento de canais que são permeáveis a substâncias que são
íons que têm cargas elétricas positivas ou negativas, como sódio, potássio, cálcio e cloro. Então, esses canais eles têm um gasto de energia muito grande para se manter na posição e ter a sua atividade de acordo com a necessidade daquele circuito de neurônios, e com a baixa produção de energia esses canais deixam de funcionar. A partir daí existe um aumento de cálcio dentro das células, um aumento de ferro dentro das células. O aumento de cálcio causa ainda mais lesão nas mitocôndrias, perturbando ainda mais a produção de energia e gerando radicais livres, porque as mitocôndrias são organelas celulares que têm uma capacidade muito grande de transportar energia de elétrons. E aí, com a falência do funcionamento das mitocôndrias, esses elétrons deixam de ser transportados em cadeias enzimáticas da mitocôndria, escapolem da mitocôndria, se transformando em radicais livres que vão causar mais lesão tecidual. Ao encontrar o ferro, e ainda mais com a presença de oxigênio, existe uma tendência ainda maior de formar radicais livres no local da lesão medular. A falta de energia nas células também faz com que exista uma diminuição da recaptação de um neurotransmissor excitatório, o principal deles, que é o glutamato. Então, o glutamato normalmente é liberado no meio extracelular, na comunicação entre os neurônios. Ele estimula o impulso elétrico no neurônio seguinte, mas ele é imediatamente recapturado, ele é recaptado para dentro do neurônio anterior, que liberou o glutamato, e aí então o impulso elétrico é interrompido. No processo da lesão medular, pela falta de energia, já que esse processo de recaptação do glutamato envolve gasto energético, a célula perde a capacidade de botar de novo o glutamato para dentro da célula, e com isso então sobra glutamato, que é um neurotransmissor excitatório que aumenta muito a atividade elétrica dos neurônios remanescentes. Então existe uma perturbação da atividade elétrica dos neurônios em função de excesso de glutamato, e o glutamato, ao se ligar no seu receptor no neurônio seguinte, determina a abertura de canais de cálcio. Então já existe uma falência dos canais de cálcio, e a abertura de canais de cálcio nos neurônios em função do excesso de glutamato leva a um aumento ainda maior da quantidade de cálcio dentro dos neurônios, causando mais danos dentro da célula. Então, o excesso de ferro e o excesso de radicais livres levam a um tipo de morte celular que é chamado de morte por ferroptose, onde existe uma oxidação de todas as estruturas celulares e que acaba inviabilizando a sobrevivência da célula. Um outro efeito do excesso de glutamato é impedir a absorção da cisteína, que é um aminoácido que a gente obtém através da alimentação e que é fundamental para a produção da glutationa, que é o principal antioxidante celular. Então, esse excesso de glutamato no meio extracelular também acaba causando uma diminuição das defesas antioxidantes, como se não bastasse o excesso de radical livre pela lesão das mitocôndrias e o excesso de ferro, que em presença de oxigênio também gera radicais livres. Então, um outro detalhe da evolução cronológica da lesão medular é que a morte dos neurônios e dos oligodendrócitos ela alcança um máximo em 2 dias, mas ela continua durante vários meses. A liberação de conteúdos celulares no tecido, essas células que morrem principalmente por necrose e não por ferroptose, elas liberam restos celulares no tecido, e esses restos celulares geram também uma inflamação no tecido, e a inflamação então acaba se perpetuando ao longo de vários meses em função da morte lenta dessas células, dos neurônios e dos oligodendrócitos. Existe também um outro problema decorrente da morte dessas células, que é a incapacidade de crescimento dos neurônios, do prolongamento dos neurônios que ainda não foram destruídos. Então,
quando existe essa ruptura do prolongamento dos neurônios, dos axônios, eles ainda se mantêm viáveis durante um bocado de tempo. Lentamente esses prolongamentos vão regredindo e depois o neurônio morre. Mas enquanto existir neurônio vivo ali naquele tecido e oligodendrócitos vivos para poder formar aquela bainha protetora, né, a capa dos neurônios, a bainha de mielina, existe a possibilidade de regeneração. Mas com a morte dos neurônios e a morte dos oligodendrócitos vai ficando cada vez mais difícil ocorrer essa regeneração. Além disso, logo depois da lesão inicial, existem células que são células nativas, naturais do sistema nervoso e especificamente no caso da medula espinhal, que são chamadas de micróglia, e essas células começam a proliferar e vão removendo os restos celulares, os detritos das células mortas, e também vão removendo os restos de coágulo que se formou ali naquela lesão. E isso então é uma função muito importante de remover esse material, mas acontece que logo em seguida existe um outro tipo de célula do sistema nervoso, que são os astrócitos, e os astrócitos que ficam em volta da lesão começam a produzir uma cicatriz. Essa cicatriz, inicialmente produzida pelos astrócitos, é uma cicatriz que não é muito densa, ela não é muito dura. E se fosse apenas esse tipo de cicatrização, ela permitiria uma maior capacidade de regeneração dos axônios, que teriam então a possibilidade de atravessar essa área de cicatriz, onde antes existia o coágulo, e alcançar os prolongamentos dos neurônios que ficaram na parte de baixo da lesão. Porém, à medida que os dias vão se passando, vai havendo uma penetração de um outro tipo de célula, que são os fibroblastos. Os fibroblastos são células responsáveis pela formação de tecido de colágeno e estão envolvidos, por exemplo, na formação de cicatrizes cirúrgicas, mas também na formação dos tendões. Então, os fibroblastos começam a produzir, a partir do centro dessa área de uma cicatrização inicial, começam a formar uma cicatriz mais densa, mais dura. E essa cicatriz dura ou densa, ela vai crescendo à medida que os meses vão passando. E isso forma então uma espécie de um disco fibroso, muito duro, que não permite mais o crescimento dos prolongamentos dos neurônios através desse oco inicial, onde havia o coágulo, onde o tecido foi rompido. E esse é um dos principais problemas da dificuldade, que levam à dificuldade de regeneração da medula em seres humanos. Quando se compara com outros animais que têm uma capacidade maior de regeneração, esses outros animais não formam uma cicatriz densa, como se forma no caso da espécie humana. Então eles têm ainda durante muito tempo uma capacidade de formar novos prolongamentos ou ampliar a capacidade do crescimento dos axônios para que haja então a reconstituição de pelo menos parte desse tecido lesionado. Esse processo da formação dessa cicatriz densa ao longo dos meses tem a participação de algumas substâncias específicas, determinados mediadores de inflamação, que são o TGF-beta e o interferon gama. Também contribuem para isso os radicais livres e a ativação de um tipo de proteína que existe nas nossas células, que tem diversas funções, que é o PPAR-gama. Então, esses sistemas todos precisam ser bem compreendidos, porque é possível atuar em determinados pontos na tentativa de diminuir essa fibrose densa que impede a regeneração da lesão da medula espinhal. Um outro problema também que existe mais nos seres humanos do que em animais que têm uma capacidade maior de regeneração é a falta de células-tronco na medula. O espaço do canal medular ou canal vertebral, né, onde se localiza a medula espinhal ao longo da coluna vertebral,
ele é muito estreito para o tamanho da coluna, isso muito para o tamanho da medula, perdão. Isso provavelmente tem a ver com a proporção maior do cérebro humano em comparação com outros animais. Então, o espaço que existe para a medula percorrer o canal medular é muito reduzido e não sobra um canalzinho ali no meio que nos outros animais com alta capacidade de regeneração é preenchido por células-tronco. Então, no ser humano, não existe esse espaço de preenchimento dentro da medula óssea para ser ocupado por células-tronco, então fica mais difícil haver a transformação dessas células-tronco em oligodendrócitos, por exemplo, que vão ajudar na formação, na regeneração desse prolongamento que são os axônios. Existe um outro aspecto importante que vai além do limite da medula espinhal e que é a atrofia muscular que acontece depois da lesão medular e que decorre de vários fatores. Então, um deles é a falta até do estímulo do sistema nervoso central sobre o músculo. Então, a presença de sinais elétricos, de estímulo elétrico sobre o músculo esquelético é importante para manter a massa muscular. Então, quando existe a ruptura desses circuitos, deixa de haver o estímulo elétrico sobre os músculos e eles começam não só a ter a paralisia, mas eles também passam a ter uma diminuição de um estímulo para a sua manutenção. E essas células então vão se degenerando, as células da musculatura esquelética. Mas também contribui para isso o processo inflamatório crônico que existe no organismo como um todo. Então, essa inflamação que existe na lesão medular, ela ultrapassa o limite do sistema nervoso central. Substâncias inflamatórias produzidas no local da lesão medular alcançam a corrente sanguínea e vão então perturbar ainda mais o funcionamento e a manutenção da musculatura esquelética. Então é possível que através de alguma estratégia, e que não é o uso dos anti-inflamatórios convencionais, que atuam num ponto muito específico da inflamação, e essa inflamação da lesão medular, que acaba alcançando a corrente sanguínea, é uma inflamação que envolve vários mediadores, muito além daquilo que é a capacidade de diminuição de inflamação dos anti-inflamatórios convencionais que a gente encontra na drogaria. Então seria possível elaborar uma nova estratégia com outros tipos de produto que pudessem interferir nessa inflamação mais ampla. Existem algumas pesquisas muito interessantes feitas com o uso de probióticos. Os probióticos são bactérias do bem que, ingeridas por via oral, alcançam o intestino, proliferam lá dentro, combatem a presença de bactérias que são potencialmente invasivas e que causam inflamação não só no intestino, mas em todo o nosso organismo. E então os probióticos podem diminuir essa inflamação mais generalizada que acompanha determinadas doenças crônicas. Existe a possibilidade de que algumas bactérias dessas que a gente chama de probióticos possam interferir nesse processo de uma maneira benéfica. Então, a partir de todo este conhecimento, fica essa possibilidade de se compreender melhor por que não existe a regeneração da lesão medular em seres humanos da maneira necessária, ao contrário de vários outros animais, e, resumidamente, algumas tentativas que são feitas ao longo aí de muitos anos não têm se mostrado eficazes. Então, por exemplo, a partir da década de 1970, começaram a investigar o uso de células-tronco em lesões medulares. Já se passaram 50 anos e até hoje isso não se transformou num tratamento com resultados clínicos significativos. Então, no meu entender, seria necessário haver uma atuação em vários pontos simultaneamente, em todos esses mecanismos celulares e moleculares que vão se somando e que vão compondo esse quadro da lesão medular crônica com uma fibrose densa e uma dificuldade para a regeneração
dos axônios, que seria o único caminho viável para tentar restabelecer, pelo menos em parte, a função medular. Não existe um medicamento apenas que isoladamente tenha todas essas propriedades. Então, muito provavelmente, isso vai ter que ser feito com o uso de vários produtos. As pesquisas pré-clínicas feitas com animais com células mostram que diversos produtos, sejam medicamentos que atualmente já são disponíveis para o tratamento de outras doenças, mas que em função de suas propriedades poderiam ser úteis no tratamento de lesão medular e que em lesão medular provocada em animais, de fato, esses medicamentos têm um efeito benéfico, eles poderiam ser testados em seres humanos também, já que muitos deles não têm efeito tóxico praticamente nenhum, são usados para várias outras finalidades. Existem alguns suplementos nutricionais também que têm um efeito comprovado de melhorar a regeneração de lesão medular provocada em animais e alguns nutracêuticos, que são substâncias presentes em determinados alimentos e que, numa forma mais concentrada, também poderiam ser úteis. Tudo isso, então, vem se somando ao longo dos anos e pode ser que, num espaço de tempo não muito longo, a gente acabe encontrando um tratamento mais eficaz para as lesões medulares. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.